todos muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Eu sou a Josane Campos, eu sou psicanalista, idealizadora desse canal aqui Como Nossos Pais, em que a gente fala a respeito das famílias em situações complexas, como a adoção, a separação. E em alusão ao Dia Nacional da Adoção, a gente está produzindo aqui uma série de lives chamadas Adoção e Origens. E essas lives, elas vêm acontecendo desde a semana passada. Hoje é a última live dessa série, que a gente vai fazer com a Gilmara Lupion, que ela vem carinhosamente falar pra gente a respeito da cultura da adoção nas escolas. A gente vai aguardar ela entrar aqui para conversar sobre esse tema. Eu vou até deixar aqui escrito já adoção e origens, que é o tema da nossa live, das nossas lives todas, né? E em especial é essa daqui, a cultura da adoção nas escolas. Vou colocar na escola, né? Porque na escola, então eu publico aqui e então a gente fixa esse tema. Isso. E agora a gente vai aguardar a Gilmara entrar aqui. A Gilmara... Bom, boa noite para quem já está entrando, sejam muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Boa noite, Sâmia, boa noite, Gilmara. A Gilmara já está entrando aqui. Eu vou adicioná-la para a gente começar a conversar sobre essa live. Vamos aguardar ela entrar aqui. Oi, Boa noite, como vai você? tudo Seja muito bem? bem-vinda ao canal Como Nossos Pais. É uma felicidade muito grande te receber aqui, Gilmara, para a gente conversar a respeito da cultura da adoção na escola. Olha que tema importante, né? Que bacana, muito feliz pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar desse tema. Eu que agradeço por você ter aceitado. Vou te apresentar aqui, que eu não te apresentei para o pessoal ainda. Bom, então a Tá Gilmara, deixa eu certo. explicar como que foi que eu convidei a Gilmara para vir aqui para o nosso canal. A Gilmara é mãe por adoção e ela participa do grupo Trilhas de Afeto. Ela não só participa, como ela é uma das fundadoras do grupo Trilhas do Afeto, que é um grupo de apoio à adoção aqui da cidade de Londrina. Um grupo bastante importante, com um trabalho maravilhoso. Então, como estava organizando essa série de lives, resolvi convidar a Gilmara para falar com a gente. E aí, então, ela me conta. E daí eu contei que eu queria trabalhar esse tema das origens, né? Falar a respeito da origem, da história de origem. E aí ela me contou, então, que ela tem um projeto muito, muito, muito importante, muito bacana. Me passou um material para eu fazer leitura, que eu já devorei já o material. E aí, a Márcia está falando boa noite para a gente aqui. E então, assim, esse projeto, ele é da Universidade Estadual de Londrina, né? A Gilmara é doutora em Educação pela USP. E coordena o projeto de extensão Adoção e Acolhimento Institucional, uma proposta de formação continuada para professores e gestores da educação infantil e do ensino fundamental. É esse o nome do projeto, falei certinho, né? E daí, então, ela vai contar para a gente como funciona, como é que tem sido esse projeto, né? Em que medida ele tem contribuído para essa cultura da adoção nas escolas, para que esse tema da adoção seja fomentado, trazido para todos nós. Então, vou deixar a palavra com você, e daí depois eu vou te fazendo umas perguntas também, tá bom? Então, tá bom. Bom, então, como a Josane já falou, né, sou docente da Universidade Estadual de Londrina, uma das fundadoras do Trilhas do Afeto, sou mãe por adoção. E eu sou docente há 24 anos na UEL. Só que a minha área de atuação Começou esses dias. é esses dias. Era bem legal, porque comecei, era bem nova, e daí então, assim, me misturava com os alunos, era muito gostoso, muito bom. Então, eu tenho 24 anos e a minha área de atuação é educação infantil.
Mas Uhum. a minha tese, né, na USP foi sobre a relação família-escola. E eu defendi a minha tese em 2012. E aí, então, eu já era mãe por adoção e eu já tinha o interesse de pesquisar sobre adoção. Só que isso não foi possível por ocasião da tese. Então, quando eu falei de diversidade familiar na tese, eu falei da Constituição pela via da adoção. Mas aí, na UEL, Não foi o único foco, é isso, então. Não foi o não único foi. foco. Tá. Foi família, né? Foi diversidade familiar. E aí na UEL a gente tem os projetos, né? E aí o meu projeto de pesquisa, que foi o primeiro, ele durou 3 anos. E aí eu elaborei um projeto, constituímos um grupo. Desde o início a professora Cleide Vitor, que também é docente da UEL e é psicanalista, e ela sempre se interessou pelo tema e ela me acompanha nos projetos sempre, né? E aí nós Ai, que legal. realizamos esse projeto por 3 anos. Aí nós estudamos, fizemos os grupos de estudo e aprendemos muito, porque assim foi muito bacana, porque eu tive a participação de um psicólogo de uma instituição de acolhimento aqui de Londrina, eu tive a participação de uma psicóloga da vara da infância e tive a participação de uma Ah, que professora da legal. rede. Então a gente conseguiu, sabe, cercar o assunto com as experiências, né, e com as realidades que esses profissionais tinham e que nós não tínhamos, né, para tratar do assunto. Então foi um aprendizado muito bacana. Desde então eu tenho orientado dissertações, minto, TCC, trabalhos de conclusão de curso em nível de especialização, né? Então a gente cresceu bastante. Feito isso, a gente entendeu assim, poxa, então é hora da gente levar esse conhecimento para a escola, né? E aí, então, lá nesse projeto, que tem 6 anos que eu pesquiso, nesses 3 primeiros anos eu ofertei a disciplina, uma disciplina especial, que se chama Escola e Adoção. Então, eu ofertei para os Que cursos de legal. psicologia, para os cursos de psicologia, para o curso de serviço social, para o curso de pedagogia. Então, eu já ofertei três Olha que turmas também. oportunidade. Na minha época não tinha essa disciplina. Que legal, Gilmara. Parabéns. É muito legal. Eu vou reofertá-la novamente, né? Que ainda estou de licença, né? Mas eu volto agora no segundo semestre e eu vou continuar ofertando a disciplina, porque é uma forma da gente fazer realmente, né? Esse conteúdo chegar lá na formação inicial, né? Desses profissionais. E é uma experiência bacana porque a gente tem também o serviço social, tem a psicologia, então os alunos ali eles trocam muita experiência, né? E aí, quando a gente entendeu, né, que a gente foi capaz, né, eu me senti segura para criar a disciplina, né, e realizar a disciplina, aí a gente entendeu que era hora também de ir para as escolas. Foi onde eu deixei a pesquisa e passei a fazer a extensão, né? E a extensão também, já tem 3 anos que a gente vem fazendo esses cursos. Acho que é isso, são 6 anos estudando e pesquisando sobre adoção, Que legal. que é uma coisa assim, diferente. Lógico que na prática fica tudo muito próximo, né, Josane? Porque assim, eu aprendo muito com Trilhas do Afeto também. E o Trilhas do Afeto, ele existe há 7 anos. Aí você já esteve com a gente em Aí, alguns ó. encontros, né? Então, assim, é sempre um profissional que vem, que traz uma fala, que traz uma contribuição. Tem as rodas de conversas, né? Que nós temos as nossas psicólogas, os estagiários de psicologia da Unifil que participam com a gente. Então, é muita Uhum. troca, né? As próprias histórias de vida, né, que circulam no grupo, também nos ajuda a entender um pouco mais sobre esse universo. E aí, então, é uma Ah, junção, assim, da Gilmara pesquisadora, da Gilmara militante e da Gilmara mãe, né? Eu não consigo separar um pouco essas coisas porque elas se juntam, né? Mas acho que hoje a minha contribuição, lógico que ela perpassa por tudo isso, mas eu queria focar mais na pesquisa. sim. Porque a gente no fim, somos um ser humano, né? Que tem diversas frentes aí.
E é muito legal quando a pessoa consegue unir aquilo que ela gosta, aquilo que ela acredita, com aquilo que ela estuda e trabalha, né? Que é o que você está contando para a gente aqui. Eu até queria ler um pedacinho de um pedacinho, não, é uma citação que você colocou em um dos artigos que você me mandou, para a gente começar essa conversa. Eu acho que é isso que, não sei, imagino que seja isso que vocês tentam levar através desse projeto para as escolas, para os professores e para os alunos também, para as crianças, né? Eu vou ler aqui, olha, eu achei super impactante. Todos os filhos são biológicos e todos os filhos são adotivos. Biológicos, porque essa é a única maneira de existirmos concreta e objetivamente. Adotivos, porque é a única forma de sermos verdadeiramente filhos. A real e autêntica parentalidade é afetiva. O processo biológico é apenas o conduto para que se possa amar e, portanto, transformar o puramente biológico em afetivo. É uma citação do Schettini Filho. Eu Uhum. achei assim, falei, gente, que delicadeza, que poder transmitir isso. Aí queria que você contasse um pouco como é que isso é feito nas escolas, então. Josane, é assim, quando a gente chega para falar da adoção, tanto na quando os alunos, quando é disciplina especial, né, que o aluno venha porque ele já se interessa pela temática, algum motivo ele tem para estar ali. Agora, quando a gente Aham. oferece, né, quando a gente oferece o curso para as escolas, a princípio as pessoas não conseguem ver muita ligação com a temática e o cotidiano da escola, né? E aí, então, a Não gente consegue? parte, não conseguem, eles não conseguem, Olha só. a gente tem, assim, um baita desafio, é grande o desafio de Uhum. você conseguir, sabe, com que as pessoas vejam a importância desse tema no cotidiano da escola. Por quê? Porque eles acham que para trabalhar esse tema, você tem que ter criança adotada na escola. E aí, como Hum, as crianças adotadas trata-se de uma minoria, esse tema acaba que não saltando, né? Não se evidenciando, né? Aos olhos ali dos gestores, né? uhum. Mas é incrível quando a gente apresenta a discussão e a temática e você mostra da pertinência desse tema na escola, é bonito de ver, porque os professores se abrem, sabe? Sim. Eles se abrem, eles se colocam dispostos a fazer a discussão. Então, às vezes eu falo, eu queria tanto, eu queria só uma oportunidade, né? De dizer da importância desse tema na escola. Mas a gente tem Então, conseguido peraí, deixa eu fazer só isso. entender uma coisa. O seu trabalho, então, começa, digamos, nesse convencimento de que o tema é necessário. Esse convencimento com os gestores. Então, é um trabalho de formiga mesmo, né? Vamos combinar. Mesmo. Mesmo. O primeiro ano do projeto, eu fiz uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e a Secretaria Municipal de Educação tem nos apoiado na divulgação do evento, né? Uhum. No segundo ano, foi bem bacana também, em parceria com a Secretaria, nós conseguimos levar a doutora Camila para fazer uma Ah, que palestra legal. para o grupo, né? Porque a gente estava com um projeto de extensão acontecendo, aí a fala é dos aspectos jurídicos da adoção, e aí eu convidei a doutora, ela é sempre muito disposta, e ela fez uma fala Uhum. maravilhosa, que foi num auditório lá na Unicesumar, quando ela falou sobre o papel da escola, né, frente às crianças acolhidas e adotadas, e o papel do da justiça, do Sim. judiciário nisso. Foi muito legal, foi muito bacana, e essa palestra aconteceu assim com o apoio da secretaria. Então a gente tem feito lives, a gente tem feito os cursos, né? Mas é sempre muito de formiguinha mesmo, muito de Uhum. formiguinha mesmo, né? Esse trabalho, né? Então, quando a gente consegue esse convencimento e que a gente mostra a pertinência do tema, os professores se abrem. Bom, não sei se eu vou acelerar, mas deixa eu só
colocar o seguinte, o que que acontece? Lógico, você vai ter a minoria, assim, de crianças adotadas. Só que, para mim, enquanto educadora, né, eu penso o seguinte: se eu tenho um aluno adotado, eu tenho um compromisso com esse aluno. Então, eu preciso levar, né? Eu preciso ter esse conhecimento para poder lidar com essa situação, para que eu não coloque o meu aluno numa situação vexatória, constrangedora, que eu possa acolher a história de vida desse aluno. E, por outro Aham. lado, o nosso discurso, né, e a nossa bandeira é: eu não preciso ter um aluno adotado na escola para eu trabalhar o conteúdo da adoção. Porque o que que a gente quer com isso, né? É lógico que a gente quer que os nossos filhos, né, que as crianças que chegaram pela via adotiva sejam acolhidos pelas escolas, e mesmo as crianças que estão acolhidas Uhum. institucionalmente. Mas o que a gente quer também é contribuir para a construção de uma cultura da adoção. Quando a gente fala de uma cultura da adoção, quanto mais cedo a gente começar a falar de Com adoção na escola, certeza. melhor, né? Porque a Porque escola o daí quê? você não precisa ter o aluno adotado para poder falar do tema. Você vai falar do tema e se esse aluno adotado chegar, ele já vai ser acolhido porque as pessoas já estão cultivando essa forma de ser família, né? Porque eu acho que é uma forma de ser família. Assim como tantas outras, né, que hoje em dia a gente se depara, não é? Você vai desmistificando isso, né? Eu sempre gosto de falar, o aluno da educação infantil, que são os pequenininhos, eles não estão nem aí para saber se o amigo é adotado ou não, eles querem um amigo, Sim. Uhum. né? Então, se a gente consegue, e assim, o que a gente tem de livros de literatura infantil que falam sobre adoção, Aborda o tema, né? muitos, Uhum. são Sabe o muitos, que que me fez muitos. lembrar, Gilmara? Uma ocasião que eu conversava com uma amiga que ela adotou uma adolescente. E ela tem um filho pequeno, criança dela, acho que tinha, não me lembro exatamente, mas tinha uns 4 ou 5 anos na época. E ela também tem uma sobrinha que na época também era pequenininha, 4, 5 anos. Aí diz que elas ficaram pensando como falar, né, para as crianças, tal, que havia uma irmã, que a irmã era grande, né, enfim. E daí conversaram, disse que foi tão natural. As crianças só falaram assim: ah, então vai ser minha irmã? Ah, então vai ser minha prima? Tá bom. Assim, bem simples, assim, sabe? E começaram a brincar, começaram a conversar. Assim, então a gente às vezes fica achando que vai ser um bicho de 7 cabeças e tal. É um bicho de 7 cabeças ainda é para os adultos, porque as crianças, o que você ensinar para as crianças, elas estão abertas, né? Elas estão abertas para acolher e semear. Então, assim, é isso, sabe? É falar de educação infantil desde a falar de adoção desde a educação infantil, né? Eu costumo dizer, né, quando se adota bebê, e aí os pais ficam, qual o melhor momento para eu contar para ele que ele foi adotado? Aí eu sempre falo, quando a criança tem lá 3 ou 4 anos e ela pergunta de onde vêm os bebês, é hora de falar para a Uhum. criança, de começar a contar para ela, né? Que ela, não, que ela nasceu de uma barriga como qualquer outra criança, né? Mas que ela não nasceu da barriga da mãe, que ela nasceu da barriga de uma outra mulher, né? E essa discussão ela vai acontecer lá com os pequenos, porque, Josane, é um assunto bastante polêmico, né? Que está sempre Uhum. polêmica, que é a questão dos conteúdos curriculares, aqueles que suscitam o tema adoção na escola. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, lá na educação infantil, por exemplo, tem um relato que eu gosto muito, que era uma professora que ela estava com um grupo de crianças e o conteúdo daquela aula era animais mamíferos. E aí ela Hum. trabalhando animais mamíferos com as crianças, né? Ela disse então que as crianças nasciam da barriga, que mamavam e tal. Uma criança da turma disse assim: eu não nasci da barriga da minha mãe. Então, quando ela disse eu não nasci da barriga da minha mãe, era aquele momento da professora parar a aula e trabalhar a adoção, É, né? devoção. Dizer que ela nasceu de uma outra barriga, né? Então, é desde a educação infantil, desde que se trabalha a história de Uhum. vida. Qual que é a polêmica, né?
qual que é a polêmica hoje, assim, que eu percebo, que eu tenho levado esse assunto para as minhas falas, né? E eu percebo que isso causa uma certa confusão, né? Que Ah, a escola não vai deixar de trabalhar a história de vida da criança porque ela foi adotada. sim. História de vida é um conteúdo obrigatório, mas não é só porque ele é obrigatório. Vamos pensar, né? Como é que eu vou me entender, né, enquanto cidadã, né, enquanto brasileira, londrinense, paranaense? Qual é a minha origem, né? Qual é a minha história? Então, a escola começa com os pequenos e isso vai até o ensino médio a partir da história de vida de cada um, né? Sim. Então, tem autores que falam assim: como é que você vai planejar um futuro, né? Falar de um futuro se você não conhece o seu passado, né? Então, A assim, sua há necessidade história. a sua história, né? Então, eu entendo que não é só uma questão pedagógica essa de partir da história da criança. Óbvio que é, né? Também, porque senão ela não ia conseguir se entender nesse todo. Mas não é só isso. Acho que a gente não pode negar essa história, né? A gente não apaga Uhum. essa história, né? Eu acompanhei as lives, né? Dessa série que você propôs, e assim, achei maravilhoso, né? A gente poder ouvir, né, a história na perspectiva, né, da Graziella, né, que foi adotada, Graziele, aham. da Graziella, que trouxe a história de vida dela, da Michelle, que colocou, né, a situação da criança acolhida, na última live que as profissionais colocaram, né, a questão é, da família acolhedora, que também para a escola isso é importante. Quando a gente fala dessa Uhum. diversidade de familiar, a gente tem a família acolhedora aí, né? Então, como é que a escola vai trabalhar É mais uma, né, para se falar. é mais uma, é mais uma. Como é que a escola vai fazer esse trabalho, né? Uhum. Então, é importante, Tem a as gente famílias não leva. monoparentais, tem as famílias das pessoas que são cuidadas pelos avós, tem uma série de organizações, tem famílias recasadas, né? Enfim, não é só a família pela adoção, mas o fato é que tem uma origem essa história também, né? E como trabalhar essa origem, né, Josane? Assim, a gente não vai tirar isso. Hoje a gente tem a BNCC, né, que é a Base Curricular Comum, né, Nacional Comum da Educação, e isso passou a ser um direito de aprendizagem das crianças, né? Então a gente fica aqui, vou ficar do meu lado aqui, enquanto mãe por adoção, enquanto militante do Trilhas do Afeto, enquanto pedagoga, né? A gente não quer, enquanto mãe, eu não quero que meu filho sofra nenhum tipo de preconceito. Uhum. Se eu puder poupar o meu filho de qualquer tipo de dor, eu farei isso. Se for, mas nem sempre isso é o melhor para ele, né? Porque às vezes as dores Sim, são necessárias, né? as E aí dores a é que gente fazem crescer. então, assim, a gente não quer colocar a criança numa situação difícil, mas também não dá para dizer que a gente não vai mexer naquilo que talvez esteja machucando ela, que é a história de vida dela, né? O que a gente Uhum. precisa fazer, né, o que o professor precisa ter é sensibilidade para lidar com isso. E assim, eu tenho exemplos bem bacanas sobre isso. Não sei se você quer que eu fale agora, que eu fale Claro que depois. eu quero. Os exemplos são o que tornam a nossa conversa rica, porque daí a gente vê, nossa, olha como é que aconteceu, olha como que elas estão trabalhando, né? Claro que eu quero. Porque assim, olha, o que acontece? Então, a história de vida ela vai aparecer desde sempre. Fácil, não é, né? Como eu já disse. Nós tivemos Aham. no grupo sempre aparece, no grupo do WhatsApp, nas nossas reuniões, sempre aparece essa questão da escola, né? E o que mais incomoda os pais é a não representatividade dessa família na escola. Quando essa família não é vista pela Uhum. professora. Vamos dar o exemplo clássico. Eu digo clássico porque todo mundo fala. Eu, graças a Deus, não passei por isso enquanto mãe. Hoje eu sou mãe de dois adolescentes, né? Eu não passei por Aham. isso, mas algumas pessoas passam, que é aquela famosa
aquela famosa solicitação. Traga uma foto de você na barriga da sua mãe. Eu trago uma foto do seu nascimento. Então, Aham. quando isso chega para o pai, chega para a mãe que adotou, é muito triste, porque você não se vê representado naquela escola. E hoje, assim, na maioria dos casos, isso tem mudado, né? Exemplo disso a gente viu aí nessa série de lives que você fez. Mas a maioria das crianças não chega para adoção com um livro da vida dela, com um álbum dela, Uhum. com registros, né? Então, assim, seria o ideal. Para escrever um dos meus artigos, eu acabei me aprofundando um pouco no projeto que é feito pelo Instituto Fazendo História, né? E assim, maravilhoso isso. Que bom seria, né, se a Sim, gente tivesse esse registro, ia ajudar muito na elaboração, por exemplo, da linha do tempo da criança, sim. né? Uhum. Então, a linha do tempo também ela é solicitada de tempos em tempos, sempre, né? Então, um fato importante, quando é um fato, ainda tá bom, dura quando pede a foto. A foto de quando você nasceu, a foto quando você tinha 2 anos, a foto de quando você tinha 4 anos, e essa foto não existe. E quando uma criança chega, principalmente mais velha, né, que ela chega pela via da Uhum. adoção, isso causa dor. É triste, que nem sempre ela quer Porque fica lembrar. uma lacuna, né? Às vezes, assim, da experiência que eu tenho quando eu atendo as crianças e os adolescentes, às vezes não são só as lembranças às vezes doem, mas nem sempre, porque tem lembranças boas também. Mas é o fato de não saber, é o fato de não saber, e o que será que foi então? Quem será que cuidou de mim? Porque tem algumas crianças que não têm lembranças, ou as lembranças elas são assim, lacunas, ela tem uma lembrança aqui, outra lá, então ela não sabe quem cuidou, se cuidou, como cuidou, né? E o fato de não ter essa foto, não tem uma foto, e aí, então, isso deixa uma certa, uma tristeza mesmo, né? Porque fica aquele buraco existencial. Mas o fato de falar da história em si, muitas vezes ajuda a criança a construir, então, algo nesse buraco. Às vezes eu fico pensando, eu Uhum. não tenho um filho pela via adotiva, mas acho que se eu tivesse, chegasse essa tarefinha para fazer, eu ia botar uma foto minha da criança no meu coração, alguma coisa assim, sabe? Para que ela, sei lá, pudesse ter um espaço para falar disso. Ah, eu não sou filha da barriga, mas eu sou filha do afeto, né? Que é isso que a gente leu agora há pouco aqui. E talvez é só falando disso mesmo e trazendo cada vez mais para que as pessoas tenham a oportunidade de pensar nisso, né? Em pensar que essas histórias muitas vezes elas são construídas de outras maneiras, que ser família tem inúmeras formas, né? Mas eu entendo que, assim, para isso, muitas vezes a criança vai ter que passar por uma situação ali. E nem sempre o profissional, às vezes o professor, se ele não tiver passado pelo curso que vocês estão ofertando, ele vai ficar, às vezes, numa saia justa, ele não vai saber o que fazer, né? Ou às vezes, enfim, não tem aquela sensibilidade, né? Olha, nós Ainda não foi tivemos uma situação desenvolvida isso. Tivemos uma situação bem recente que eu achei a postura da escola muito bacana. O que, que aconteceu? Veio uma. E foi adoção tardia, são 2 irmãos, eles foram adotados Hum, recentemente, né? E a tarefa era construir a linha do tempo. Aí a mãe, que ela já a segunda adoção, mas ela é mãe de 3. Né? Ela já tinha tá. o filho mais velho pela via da adoção. Aí ela disse assim: chegou a tarefa, eu sabia como proceder. Mas eu quis provocar no sentido da escola pensar como é que a gente vai fazer essa linha do tempo do João, né? Já que ele Uhum. acabou de chegar e tal. E aí ela levou isso para a escola e falou: olha, como é que vai fazer? Ele acabou de chegar, está com a gente há pouco tempo, como é que a gente vai fazer essa tarefa, Essa né? De fazer atividade. essa atividade de fazer a linha do tempo. E aí a escola, como eles estão online, eu achei que a escola foi perfeita. A escola passou um vídeo sobre adoção para a turma toda e a escola mudou a proposta, ela substituiu a foto pelo desenho, pelo recorte, pelo Uhum. texto.
Mas isso ela não fez só com o aluno, né, que chegou pela via adotiva, ela deixou aberto para todos os alunos, para que eles construíssem a linha do tempo da forma que eles quisessem. Tá. Então, isso é muito importante. Aí, assim, achei perfeito, sabe? Porque Uhum. teve essa postura, né? No primeiro momento, isso não foi levado em consideração, mas a mãe conversou e a coisa se desenrolou. Porque Teve aí, um. Escutaram essa mãe, né? escutar essa mãe, porque daí, Josana, eu vou também em defesa dos professores. Eu sempre falo, ninguém pode dar aquilo que não tem. E nós não Exato. temos esse conhecimento nos cursos de formação, nem inicial e nem Informação, isso. continuada, né? É isso Então, que eu ele falei agora. Eu falei assim, os professores, talvez aquele professor fica numa saia justa porque ele não foi sensibilizado para aquele tema ainda. Não é porque ele é uma má pessoa ou porque ele é despreparado, mas se você não tem aquilo na sua formação, como é que você vai tirar da cartola, né? Então, de fato, é algo que se você não recebeu, você não sabe como agir quando a situação acontece, né? é bem isso. Então, a gente tem feito nesse sentido, sabe? De levar essa informação para os pais também. Quando a gente está preparando lá, né, o pretendente à adoção, esse tema ele é sempre abordado consecutivamente. Todo ano a gente leva a questão da escola, né, para poder orientar esse futuro pai. E mesmo no pós-adoção, o que, que a gente fala? Nós, enquanto famílias pela via adotiva, a gente precisa levar esse conhecimento para a escola, né? Uhum. Porque então é função do pai, né, da família por adoção, levar esse conhecimento para a escola. Por exemplo, hoje a gente está aqui conversando sobre isso. Então, que os pais possam, sabe, disparar esse convite para a escola, para os professores, né, para que eles possam se apropriar desse conhecimento que eles não têm. Uhum. Então, o pai também se disponibilizar, indicar um livro, indicar um filme, sabe, ajudar a gente nesse processo de formação. E os professores, quando eles têm acesso à temática eles conseguem ver essa pertinência, né, desse assunto na escola, eles costumam ser bastante receptivos. Salvo Uhum. exceções, né, que alguns que uma minoria, né, que acha que não é pertinente, que não diz respeito, enfim, que não existe mais preconceito na adoção, né, que não tem por que a gente levar essa temática tão específica, Uhum. mas a grande maioria vê a importância. Que bom que a grande Então, a gente, maioria vê. acho que um dos exemplos foi esse, né, da escola que acolheu, né, essa história. Despedido, né? E aí eu gosto esse pedido, e uma coisa assim que e aí eu digo enquanto mãe, sabe, quando a minha filha chegou, ela chegou com 2 e 11, então ela foi para a educação Uhum. infantil. E eu lembro que, assim, acho que ela tinha uns 4 aninhos, que na escola eles estavam trabalhando história de vida, e a cada semana as crianças levavam uma caixa de memória para o final de semana, levavam para casa. E aí, junto com a família, eles precisavam colocar memórias, lembranças deles de bebê até os 4 anos de idade, né? E aí a coordenadora chegou para mim e disse assim, Gilmara, olha, vai pensando como é que você vai fazer, né? A caixa de memória da sua filha, porque tá dando uma caixa de memória aí na sala logo é a vez dela. E aquilo para mim foi muito bom, porque eu tive tempo de me preparar de como que eu ia compor aquela caixa de memória. Então, como você Uhum. falou, os pais por adoção, eles costumam ser muito criativos, sabe? Para poder responder essas demandas da escola quando elas vêm assim, né? E você não tem muito o que fazer. Eles costumam ser criativos, mas isso não tira da criança, da escola, né, o papel dela, né, de acolher essas famílias e de sensibilizar, né, de não fazer um pedido desse, sabendo que você tem uma criança por adoção, você não vai pedir uma foto na barriga da mãe, né? Que você Uhum. peça uma foto com sua mãe, né? Que você peça que ela desenhe ela, não só ela, daí tem que ser todo mundo, porque Uhum. senão a gente fica colocando o estigma, o rótulo do adotivo, né? Ah, o fulaninho vai fazer Sim. diferente porque ele é adotado. Não.
essa proposta ela tem que abranger todo mundo, né? Todo mundo. Por isso que tem que ser mesmo uma via de mão dupla, né, Gilmara? Se você tem um filho por adoção, comunicar, falar com a escola, de repente ajudar, né, o professor a se sensibilizar com o tema, se ele ainda, né, não trabalhou com isso, com esse tema ainda, para que quando tiver algum tipo de atividade ou algum tipo de situação em que o tema da adoção seja abordado, ou da família, ou algo que vá levar a isso, os professores também possam preparar uma atividade, ter um tempo de elaboração, né? Então, eu acho que isso tem que acontecer de ambos os lados, porque tem muitos pais adotivos, é por isso que eu quis muito trazer esse tema das origens. Ainda tem uma dificuldade muito grande, tanto de abordar a origem, a história de origem, como falar da própria adoção, falar da própria via adotiva pela qual sua família foi formada, como se isso ainda fosse um tabu, né? E assim, eu acho que da mesma maneira que a adoção é um tema que precisa ser trazido e ela é uma via de parentalidade, tem várias outras situações que algumas crianças também passam, que às vezes pode ser difícil falar da família. Tem filhos de pais separados, tem crianças que perderam seus pais. Então, assim, tem outras situações que às vezes acontecem na vida de uma criança e que daí você, dependendo da forma como a solicitação é feita pela escola, vai trazer uma dor para a criança, né? Então, por isso que os pais também, quando passam por uma situação diferente, assim, na família, é importante informar a escola, o professor, porque daí ele vai ficar atento, ele vai tentar fazer alguma modificação ali, né? Acho que isso é bem legal. É bem bacana. O que nós estamos fazendo, Josane, esse ano no projeto de extensão e que nós já Bom, começamos e que tem sido bem gratificante, né? Nós optamos esse ano, em parceria com Trilhas do Afeto, projeto de extensão da UEL em parceria com Trilhas, nós resolvemos que a gente ia atender as crianças dos pais do Trilhas do Afeto e as crianças dos acolhimentos de Londrina. Então, nós fomos até os acolhimentos e pedimos o nome das escolas que atendiam as crianças acolhidas. E fizemos um joia. formulário, né? Fizemos um formulário e disponibilizamos para o pós-adoção, né? Que é o grupo cujas famílias já adotaram, e pedimos que eles indicassem as escolas que os filhos estudam que o Trilhas ia oferecer, né, a palestra. E assim a gente tem feito. Né? Então, nós já Vocês realizamos estão 3 focando nas palestras. escolas que têm, então as crianças, né, já estão circulando nas escolas. Porque qual foi a motivação? Os pais do Trilhas, eles queriam indicações de escola que trabalhassem bem a adoção. Né? Então, Tá. assim, uma escola que atenda, uma escola que seja amiga da adoção, né? Eles queriam. E aí a gente entendeu que então a gente ia começar essa formação nessas Essa escolas. amizade com a escola, então. Que a gente ia começar nessas escolas, né? E aí, então, a gente tem feito isso. Os estagiários de psicologia têm feito os contatos, aí nós criamos uma palestra que eu não sou a única que faço, outras pessoas do grupo têm feito a palestra, né? E as escolas estão assim, acatando, E, timidamente, mas estão acatando, né? e No essas sábado, palestras, elas são para os professores, são para os pais, para quem que é a palestra? Como que é? para os professores. Para os Tá. professores. No sábado eu fiz uma palestra para uma escola privada, né? Essa coincidiu de ter sido eu. E foi assim maravilhoso. Maravilhoso. Você poder E expor aí o o tema. objetivo, então, é promulgar, é falar da adoção, é isso? É poder capacitar esses professores para eles tratarem da adoção na escola. A gente Que legal. começa, por que falar de adoção na escola, né? E aí a gente justifica o porquê que a gente fala de adoção na escola, né? Rapidamente, eu sempre falo, se a gente quer construir uma cultura da adoção, a gente não pode omitir a adoção, porque tem pais que ainda resistem em informar a escola que o filho chegou pela Isso. via da adoção.
Uhum. Né? Então, o professor também não tem como saber. E o professor também fica numa saia muito justa quando o pai, às vezes, fala para a escola: olha, meu filho foi adotado, mas ele não sabe. Né? E aí, como é que a Eu acho que é a escola vai pior trabalhar, situação, hein? né? Como é que a escola vai trabalhar isso se a família ainda não trabalhou? Eu falo, sempre falo assim, a gente precisa então trabalhar com a família. A gente precisa conversar com a Uhum. família e dizer da importância dessa criança saber, né? E aí dá todo o suporte, né, Josana? Porque é uma família que Sim, precisa de orientação, de né? De como orientação. ela vai dar essa informação para essa criança. E assim, às vezes os pais, às vezes não, os pais quando fazem isso, na grande maioria, eles fazem com o intuito de proteger o filho. E às vezes Proteção, né? essa necessidade, esse cuidado exagerado, né, nessa proteção acaba prejudicando. Você também é psicanalista, né? Você pode contribuir com a gente nesse sentido. Por exemplo, para a psicanálise, se a criança não sabe que ela foi adotada, isso pode criar um bloqueio de Sim. aprendizagem por conta ai, me fugiu a palavra agora, que vocês não usam tanto. Mas, enfim, Vocês dessa aprendem informação, o não dito, né? não Então, o dito não isso. dito, né? O não Exatamente. dito pode É porque, ficar assim, ali. aquilo que não é dito, aquilo que fica como não dito, ele também tem consequências. Porque as pessoas vão se comportando de determinada forma para que aquele não dito se sustente. Vai deixando, às vezes, de conviver com algumas pessoas, vai deixando. Porque vai que aquela pessoa fala para ele, então a gente não vai lá. Ou cochicha ali algum assunto, aí a criança percebe que tá tendo, que tem um mistério, alguma coisa. E aí a criança começa a fantasiar, porque aquilo que a criança não entende, ninguém explicou para ela, ela vai fantasiar. E aí, gente, quando uma criança fantasia, a pessoa não sabe do que ela está fantasiando. E aí pode ser, ela cria um monstro, né? Ela cria não uma fantasia, mas ela cria um filme de terror na cabecinha dela. E aí várias consequências que pode também, né, chegar a sintomas relacionados à aprendizagem. E assim, só queria comentar isso também, porque às vezes nesse intuito de proteger a criança, o que os pais, na verdade, estão fazendo é criando, às vezes, uma via de revolta, porque é muito difícil esconder isso de uma pessoa, esconder a sua origem. E aí, eu tenho uma situação que um adolescente soube por terceiros. Os pais nunca contaram, sempre demoraram para dizer, não sabiam como, então essa criança soube já adolescente por terceiros. E aí o que aconteceu? Ficou uma criança, um menino muito revoltado. Aí o menino começou a fazer furtos. Enfim, aí ele começou a fazer uma série de coisas, e é muito significativo ele fazer furtos, porque essa história foi roubada dele, né? Ele estava, enfim, só para vocês terem uma ideia das consequências muito difíceis desses não ditos aí, quando eles acabam se revelando de uma forma muito drástica. O problema nesse caso não é ser adotado, o problema nesse caso é a falta de confiança que essa pessoa passa a ter quando ela descobre que ela foi adotada. A vida inteira dela foi uma mentira, né? Agora, quando ela foi adotada e ela sabe disso, dessa história, não tem mentira, ao contrário, tem confiança, tem alguém que cuidou de mim. Os meus pais biológicos, por algum motivo, não puderam cuidar de mim, mas os meus pais adotivos cuidam de mim, são os meus pais. E aí você cria um outro tipo de clima daí para a criança, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa, né, se preparar para isso, preparar as crianças, preparar o professor, né? Uma Aham. forma, né, que eu encontrei, eu mãe, né, sem pesquisar adoção, ainda que, como eu sou professora, sempre gostei de ler e de escrever, quando a minha filha chegou, e não tinha trilhas do afeto, não tinha grupo, o grupo veio depois, eles já eram maiorzinhos, né? E aí eu escrevi Uhum. um livro, porque eu comecei a ler sobre o assunto e eu precisava sistematizar tudo aquilo, né? Que estava acontecendo e lidar com aquele aprendizado. A internet da época não era a internet que a gente tem hoje, né? Então eu escrevi um livro que é um livro autobiográfico, né? Que fala sobre o desejo de Uhum. ser mãe.
E aí, assim, com os meus filhos, o que eu fiz? Na educação infantil, né? Quando chegava as tarefas de história de vida. Eu fiz tipo um álbuzinho mesmo, um portfólio, um álbuzinho simples. Mas aí eu coloquei fotos, eu peguei desenhos de bebês, né? Desenhos de Tá. bebês para representar o nascimento deles. E aí as fotos de quando chegou, né? A foto da barriga, por exemplo, hoje no universo adotivo, qual a orientação que a gente dá? É a foto do book, porque hoje é comum fazer o book, né? Da Sim. adoção, da espera pelo Uhum. filho. Então a gente fala, é a foto da barriga. E com os meus filhos foi o que me salvou a foto da barriga, na Eles tinham verdade. feito book antes. Na minha época não tinha book, Não Josane. tinha book. Não tinha E daí book, vocês não fizeram. tinha book. Mas eu lembro que eu tinha uma sessão fotográfica marcada. Minha filha chegou numa segunda-feira, eu tinha no sábado. E aí a gente Hum. ficou na dúvida assim, eu sempre gostei muito de foto. Aí a gente ficou na dúvida, mas vamos fazer sem ela? Não vamos fazer? Como é que vai fazer? Eu quero fazer. Eu quero fazer sem ela. Uhum. Aí o que eu fiz? Eu fui pro estúdio, eu levei um vestidinho que eu tinha, né, um vestidinho, eu levei o vestidinho e eu disse, a minha filha vai chegar, eu quero fazer foto. Aí a fotógrafa disse assim, eu nunca fiz, mas vamos tentar. Falei, beleza. Você que E inaugurou aí esse negócio de book, então, Gilmara? eu eu tenho as fotos, e assim, me salvou, sabe? Me salvou. Então, quando pedi a foto da barriga, eu tenho a foto dela com eu segurando o vestidinho, simbolizando, né, como se fosse o book. E do meu filho a mesma coisa, também não tinha foto. Ela chegou em 2007, ele chegou em 2009, né? Então a gente Uhum. fez isso. Então, hoje a foto da barriga pode ser essa. Para eles contarem a história de vida, então eu fiz esse caderninho para auxiliá-los na roda de conversa. Porque como é que a Uhum. professora, a minha preocupação é como é que a professora vai lidar com essa história, né? Como é que ele, porque eles eram pequenos, né? Não sabiam se expressar, assim, aquela coisa, né? Sim. Aí, então, eles levaram esses caderninhos, sabe? Nós temos até hoje esse registro, e aí eles começaram a contar Uhum. a história deles. O que eu posso dizer para você, Josane, principalmente com a minha filha, porque o meu filho chegou com um aninho, né? Então, um aninho já é mais tranquilo. Agora, ela, como chegou com Mas 2 e bebê, né? 11 mais bebê. Quando ela chegou com 2 e 11, ela tinha, que é o que a psicologia coloca, né, a questão do renascimento, né? Então, por exemplo, pedir para mamar no peito, ela fez isso, né? Uhum. Então, ela pediu para mamar, né? Ela queria muito ter nascido da minha barriga, então não foi fácil, porque eu também queria muito que ela tivesse nascido da minha barriga, né? Então a gente foi ali por vários dias, né? Por tempos. Quando ela perguntava para mim se ela tinha mamado no meu peito, eu dizia que não, que ela não tinha mamado no meu peito, porque quando ela chegou ela já tinha dentes, que ela já comia, Uhum. que ela não precisava mais do peito, né? Mas ela mamou por um tempão e eu deixei, porque eu sabia que a mamadeira tinha um significado Era para ela muito importante para ela. muito importante, né? Então, assim, não é fácil, sabe, você dizer não, né? Não foi assim. Para a gente é difícil também, mas a gente precisa ter muita certeza de que a gente está fazendo certo, de que isso vai ser o Uhum. melhor, né? E acho que daí o Schettini fala muito bem, né? Quando ele fala das dores da adoção. Então, a gente tem as alegrias, mas a gente também tem as dores, né? Sim. Uma Eu acho que outra como, questão né? que me Como, marcou como todas as outras bastante situações. Tá? na infância deles foi quem escolheu seu nome, a tarefa, Hum. né? Chega a história do nome. Quem escolheu o seu nome? Eu juro que na época eu não sabia o que falar, porque eu não queria magoá-lo. Porque criança pequena, e criança de um modo geral, Josane, é assim: tarefa dada, tarefa cumprida. Se o professor pede a foto, ele não quer levar o desenho, Sim. ele quer Eles são foto, literários, né? né? Eles são literais, então eles não querem, sabe? Então, é quem escolheu o seu nome. E aquilo foi um sofrimento, aquela tarefa para mim, né? E depois, Uhum. lendo, né, a doutor, né, nos grupos de estudo, né? E aí,
compartilhando, né, o conhecimento com outras pessoas, eu entendi que tudo bem para o pai, pela via da adoção, dizer para o filho, eu não sei quem escolheu o seu nome. Uhum. Então, eu digo sempre, a gente precisa se permitir dizer eu não sei. Mas eu falo também, Sim. a gente precisa ajudar essa criança a ressignificar essa história. Então, eu não E uma recomendo outra ficar coisa falando também, eu não não sei quem sei. escolheu o seu nome, mas quando você chegou, a gente escolheu que você tivesse o nosso sobrenome. Então, assim, esses não sei, eles são. É um jeito, é só tendo esse não sei para tentar, junto com a criança, construir e ressignificar uma outra coisa a partir daquilo que vocês já sabem, né? Que é o amor que vocês têm. E aí, Então, assim, eu não sei quem como cada escolheu o um seu vai nome, mas eu reagir. achei seu nome lindo. Nossa, eu adoro o seu nome, Adorei né? quando eu conheci você e você tinha esse nome, né? É, porque assim, a gente fala nos grupos, né? Quando a gente está esperando pelos filhos pela via adotiva, a gente precisa adotar o nome deles, né? Porque às vezes, né, infelizmente, ainda existem casos assim que a única coisa que a criança traz do abrigo é o nome dela, Uhum, né? Que as outras exatamente. Às vezes informações, a história está as outras, bem distante, né? porque as Hoje em outras dia, o máximo informações, possível que a gente consegue colher das informações, da história de vida, a gente tenta, mas aqueles detalhes do dia a dia, tem muitas coisas que elas ficam perdidas mesmo, né? Porque às vezes as crianças chegam já para um acolhimento sendo uma situação muito dramática, e aí realmente se perde, assim, aquele dia a dia da história mesmo, que é da rotina, do que come, do que gosta, do que brinca, né? Que eu acho que isso é bem importante, assim, mas que no meio de tantas situações tão difíceis que às vezes estão acontecendo, isso vai ficando e se perde, né? Infelizmente. nossa, é. E é tão importante, é muito importante o registro dessa história. É Uhum. muito importante, porque as fotos, elas ajudam, né, na construção dessa memória, né? Tem uns 2 dias só, acho que uns 2, 3 dias eu estava conversando com a minha filha, porque aqui eles são adolescentes, mas eles gostam bastante de rememorar a infância. Então, eles estão naquele processo, né, de deixar de ser criança para ser adolescente. No caso da Ana, deixa de passar a ser adulta, né? Que ela já está com 17. Uhum. Então, Já? assim, eles lembram. Já, já tá. Tempo voa. Ah. Tempo voa. Então, eles lembram bastante, eles trazem várias recordações, né, da infância deles. E aí eu perguntei para ela, eu disse assim, o que você lembra do abrigo? Né? O que você lembra, né? O que você fazia? Ela falou assim, eu lembro isso, eu lembro que eu gostava disso, eu lembro que eu gostava daquilo, mas é só. E assim, as lembranças que ela disse que tem do abrigo registro que quando ela chegou para a gente, né? Ela tinha um vínculo muito forte com a mãe social. E essa mãe Hum, social fez esse registro. Então, ela me deu essas fotos. olha Então, que assim, legal. lembrança que ela tem é a lembrança do registro, né? Que é a foto. Então, o Porque que não está foi registrado, pequenininha, né? Não tem como, dificilmente ela tem alguma memória mais formada. é, 2 anos e não tem, 11, mas eu acho muito bacana, pequenininha. sabe? Ela ter essa memória, né? Ter essas Uhum. fotos e ter essa constituição, né? De Isso. memória do que ela fazia antes de chegar para a gente, né? Então, as E de uma fotos coisa são muito boa, né? importantes. De uma coisa É de boa, de uma um coisa boa. cuidado. É, é o que é muito interessante. Gilmara, tem um comentário, deixa eu ver aqui, da Maria Gabriela, que ela fala que esse tema realmente é muito importante de ser abordado na escola, porque ela falou que quando ela tinha 9 anos, um coleguinha dela da sala de aula veio perguntar se ela sabia que ela era adotada. Daí ela falou assim, imagina se eu não soubesse. Ela sabia. Então, o fato dos pais poderem trabalhar isso em casa com seus próprios filhos, né? Que essa é a história, e também isso ser abordado na escola, entre todos, que é o que esse projeto, né, tem possibilitado e esse curso que vocês estão elaborando. Queria dizer que, assim, eu tenho bastante interesse em colaborar, se for possível, né?
Então, será um prazer. Então, vamos conversar, né? Depois da live a gente conversa, senão a gente vai ficar aqui um tempão. Mas, assim, essa nossa conversa aqui, você tem noção que já faz 1 hora que a gente está aqui, voou. Ela voou, para variar. Quando a gente começa a falar de uma coisa que a gente gosta, uma Sério coisa que vai já puxando a acabou? outra, né? Aham! E eu queria agradecer a sua presença aqui, né? Não sei se tem alguma coisa que você queira falar para finalizar essa nossa conversa. Eu vou falar assim, Josana, eu vou tentar ser bem breve, né? Na Tá. escola dos meus filhos, eu sempre levei o conteúdo da adoção, né? E em 2018, quando nós fizemos o encontro, o encontro estadual de adoção, né, que do Paraná e Londrina foi sede, a escola foi parceira e ela participou com a gente. E eles fizeram um trabalho lindíssimo sobre adoção durante todo o ano letivo. As crianças todas, da escola toda, escreveram sobre adoção. Elas escreveram um livro mesmo em parceria com uma empresa que trabalha com isso, e o tema foi adoção. Né? E eu me lembro assim que eu cheguei para o diretor com a minha proposta e eu perguntei para ele quantas crianças adotadas você tem na escola. Ele disse, Gilmar, é só os seus. Aí eu disse para ele, mas tudo bem, a gente vai falar de adoção para todo mundo, porque o objetivo é Aham. esse, né? Então, assim, é possível falar de adoção na escola, não só quando a gente tem a criança adotada, e falar de adoção é falar de valor, é falar de atitude adotiva, é falar de humanização, e é isso que a gente precisa. Acho que é isso. Nossa, eu fiquei muito feliz em conhecer o projeto, em conhecer esse trabalho, em saber que essa cultura da adoção está sendo expandida para as escolas de uma forma tão produtiva, né? De, assim, te parabenizo por esse trabalho de formiguinha mesmo, que é desde o convencimento dos gestores, e parabenizo os gestores que já aceitaram, que já toparam, os professores que já toparam também, né? Aqueles que estão sempre dispostos a se abrir aos temas e conversar e aprender. E também aos alunos, né? As crianças que se abrem e que, na verdade, para elas, quanto mais elas sabem a respeito, quem sabe elas serão futuros pais por adoção de uma forma mais tranquila, mais amena, né? E, enfim, eu acho que é isso que a gente está aqui fazendo, trazendo esse tema da adoção, discutindo e conversando para desmistificar, tirar pesos, trazer afetos, enfim. Quero muito te agradecer, agradecer mesmo de coração pela sua presença e pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que Um agradeço. grande Muito beijo. obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos vocês também que estiveram com a gente, gente. Vai ficar gravado no IGTV do canal. Aí também vou baixar para o YouTube, daí eu mando o link para quem se interessar, tá bom? Tchau, tchau. Ok, Até a obrigada. próxima. Até Tchau, breve, hein? gente. Tchau, tchau. Até.